Queridos irmãos e irmãs, sinal de esperança hoje, nesta terça-feira, 30ª semana do Tempo Comum. A Palavra de Deus hoje vem nos falar sobre as parábolas do Reino de Deus. Somos chamados nós também a ajudarmos a construir este reino. Vamos juntos rezar e meditar a palavra para nós no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho é segundo São Lucas, capítulo 13, versículos do 18 ao 21. Naquele tempo, Jesus dizia: "A que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos." Jesus disse ainda: "Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado." A palavra de Deus hoje no Evangelho mostrou 2 pequenas parábolas que falam acerca do reino de Deus. Jesus, quando prega sobre o reino de Deus, ele recorre a este método de ensino chamado de parábolas. Palavra que vem da língua grega parabolê, que lembra comparação. E aqui Jesus faz uma clara comparação do reino de Deus com algo muito usual, algo do dia a dia. Ainda mais que Jesus prega numa sociedade, numa cultura marcantemente agrícola. Por isso ele usa meios assim. Hoje Jesus diz que este reino de Deus que ele prega é semelhante a um grão de mostarda, semente de mostarda, e também com 3 porções de farinha, unida com este fermento. Notemos o que essas parábolas significam. Tanto a semente de mostarda, quanto o fermento junto das porções de farinha. São coisas costumeiras. Na agricultura nós vemos que a semente de mostarda, o grão de mostarda, é uma das menores, se não for a menor, de todas as sementes. E quando lançada na terra, ela cresce e se torna até uma planta de um tamanho até bom. Se torna uma das maiores hortaliças. Se for ali plantada junto de outras verduras, ela fica maior. Mas no seu germe, no seu início, ela é muito pequenininha. Jesus diz então que o reino de Deus, ele cresce. Ele começa pequeno. E o que é a expressão do reino de Deus? Uma das expressões mais presentes do reino de Deus é a própria igreja. Jesus começou a igreja, começou por meio da igreja pregar este reino de Deus a um pequeno grupo, a poucas pessoas lá na região da Galileia. Era uma semente de mostarda, era algo muito pequeno. Quantas coisas nós começamos na igreja também, tão pequeno, com poucas pessoas. Hoje nós vemos que a missão da igreja ela está espalhada praticamente pelo mundo todo. É um grão de mostarda que foi lançado na terra e que cresceu. E cresceu por quê? Em primeiro lugar, pela ajuda do Espírito Santo.
porque a igreja é de Deus. A missão, ela é de Deus. Mas também por causa de nós. Por causa de tantos que vieram antes de nós e por causa de nós hoje. Então, se este grão de mostarda não está crescendo, muito também se deve a nós. E se está crescendo, também se deve ao Espírito Santo e à missão de tantos e também nossa. Então nós somos colaboradores para que este grão de mostarda caia na terra e cresça. Começa tão pequeno como começou e vai se espalhando. Vai espalhando onde até, se é possível, as árvores do céu vêm fazer ninhos em seus ramos. Ou seja, algo tão pequeno que acolhe também a todos. Esta é a missão do reino de Deus, esta é a missão da igreja. Também é comparada com um fermento unido a 3 porções de farinha. Nós sabemos que o fermento ele é indispensável para fazer uma massa bonita, ela ficar levedada, ela ter uma textura, ou seja, chegar ao fim, o objetivo daquele pão, daquele bolo que você precisa fazer na cozinha. Precisa-se, em algumas receitas, do fermento. E não precisa muito, não. Aí nós notamos também a simplicidade deste reino. Um pouquinho dele já é o suficiente. Já faz toda a massa crescer. Como diz propriamente Jesus, é uma porção de fermento unida a 3 porções de farinha. É mais farinha do que fermento. Ou seja, então o reino de Deus é um ponto inicial. Mas um ponto inicial que, sem ele, não se chega ao objetivo final. O reino de Deus é assim, diz Jesus. É simples, não precisa de muito, mas se faltar ali começo, se faltar ali a origem, não acontece. Fica algo incompleto. É um toque importante. Isso faz com que a gente também, que nós também participemos. Então é missão nossa, irmãos e irmãs, fazer com que o reino de Deus cresça. É missão nossa fazer que esta massa do povo de Deus cresça. Que este reino se expanda em todos os sentidos. Estamos no mês missionário, já praticamente encerrando. Assumamos nós também o nosso compromisso missionário de fazer com que este reino de Deus cresça através do meu sim, do seu sim, do nosso sim. A missão de Deus é um pedido de Deus. Rezemos pelos missionários, rezemos por você que é missionário, rezemos por todos nós, para que nós possamos dar a nossa contribuição na missão da igreja. Que assim seja. Amém. Que o Senhor te abençoe na missão de fazer com que o Evangelho seja levado a todos. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.